E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui continua muito frio, mas não tá mais nevando. Vamos falar de escolinha aqui no Japão, de creche? Esse nome aqui em japonês. Ontem eu fui conhecer a escolinha, a creche que o Gabriel vai frequentar. Eu achei que ia ser uma do lado aqui da minha casa, do ladinho mesmo, tipo, atravessar um quarteirão já é a escolinha. Porém, ele foi chamado para uma outra escola, bom, aqui no Japão. E assim, quando eu vim pra cá, eu tava querendo colocar ele em março, ou mesmo em fevereiro, mas tava nevando tanto, 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 tava tão frio que eu fiquei com uma dó. Aí eu pensei, pra quem esperou até agora, eu vou esperar mais um pouquinho. E como que a gente fez para conseguir isso? Assim, no meu caso, tem outras mães, tem outras pessoas que conseguem de maneira diferente. Eu vou falar da minha experiência, tá? Como que foi? A gente chegou em janeiro, né, dia 16, e fomos lá na prefeitura. Aí fez toda a parte de documentação que precisava fazer o registro da residência no Zyrocard. E aí ela foi, né? A gente fez toda a documentação, fez tudo o que precisava, já solicitou o My Number, que é um número que estrangeiro tem que ter aqui no Japão, tem que tirar uma foto. E só que esse do My Number eu vou fazer um outro vídeo, senão vai ficar muito comprido. Aí nesse mesmo dia a gente foi num setor que é sobre escolinha e sobre um benefício que o governo dá para as crianças aqui no Japão, para poder solicitar também. Solicitamos. Aí ela deu, né, vários documentos pra gente estar preenchendo, tudo em kanji, gente. Pensa na dificuldade de traduzir aquilo lá. Ainda bem que tem o IA, né, pra gente poder estar traduzindo. Finalizando, traduzimos todos os documentos, eu tinha que levar até dia 30 de janeiro, eu não levei. Aí ele perdeu a vaga dele de março e foi pra abril. Ainda bem, gente, porque tá tão frio esse mês de março e parou de nevar faz tão pouco tempo que ia ser uma judiação. Aí chegou a carta do correio que a gente tinha conseguido uma vaga para uma escola, para uma creche aqui perto da gente. 8 minutinhos atrás do mercado onde eu costumo ir. E, gente, eu sou curiosa, né? Eu fui lá ontem para ver a escola. Eu achei tudo de bom. Eu liguei para uma amiga minha brasileira também, que eu conheci sem querer na rua. E ela falou que essa escola é maravilhosa, é uma das mais requisitadas aqui de Toyama. E a gente conseguiu. Aí, dia primeiro ele começa a estudar. Aí como que foi? Preenchemos todos essa documentação, mas tem que preencher em Nihongo, não pode preencher em português. Então a gente foi traduzindo, né, a documentação que estava em kanji para português e depois eu traduzia de português pro Nihongo, né, pro japonês, não pro kanji, porque kanji é muito difícil de escrever. E fomos preenchendo. Aí o que que eles perguntam? Tudo sobre o bebê, desde quando nasceu, como que foi a gestação, internações, vacinas, tem que ter a carteirinha de vacina em dia, pergunta de comportamento, pergunta até se tem ataque de raiva, pergunta sobre a independência dele, se ele come sozinho, se ele vai no banheiro sozinho, quais as dificuldades que ele tem, por quê? Todas as dificuldades que você coloca não vai impedir de você conseguir a vaga na creche. Eu fui pesquisar para saber o que que era. Para quê? Para que eles tenham um suporte para poder estar ajudando a criança nesse sentido. Se ele não sabe ir no banheiro sozinho, eles não vão deixar a criança a Deus dará. Eles vão estar ensinando, incentivando e ela vai estar aprendendo a individualidade de ir no banheiro sozinho. Perguntou se ele sabe se alimentar sozinho, se ele consegue. Porque se você falar que consegue e lá ele não conseguir, é complicado, né? Porque eles vão estar cientes de que a criança consegue comer sozinho. Então, se a criança não sabe comer sozinho, você tem que colocar que não. Para quê? Para eles incentivar, para eles ensinarem. Levamos essa documentação lá para a prefeitura. Teve mais um monte de coisa para preencher, gente, um monte de coisa. E eu viajando, né, na maionese, porque eu não entendo nada. Graças a Deus que meu marido, ele tem mais ou menos uns 70%, 80% de Nihongo. Então, ele que ficou conversando com a moça, o que ele não sabia, ele me perguntava, aprendendo sobre algumas doenças, sobre algumas coisinhas assim, alergia. Aí ele escrevia, repassava, mas assim, a gente ficou 2 horas na prefeitura, gente, para finalizar toda a parte da documentação da escolinha do Gabriel. E também a gente vai receber um benefício do governo, que é 10.000 ienes. E a cada 2 meses cai na conta esse valor de 10.000 ienes. Então, a cada 2 meses cai esse valor de 10.000 ienes, que em reais dá isso aqui, ó. E assim o governo ajuda. A creche é paga? Não é paga, desde que você leve a documentação que eles pedem, que é o quê?
o comprovante de renda, o famoso olerite. Por quê? Porque eles vão estar calculando em cima do seu salário que eu digo o salário do pai, tá? Do provedor, para cobrar uma taxa que é da alimentação. E só que esse ano de 2026 vai ser totalmente gratuito. Uhul! É, vai ser gratuito. Então não vai ser cobrado nenhum valor esse ano, mas tem que levar a olerite. Por quê? Porque se não levar, todo mês você tem que pagar 76 mil ienes, que é uma facada, né? Então, assim, e na cidade que eu moro não tem muito brasileiro, não tem escolinha brasileira, só tem creche. E se eu não conseguisse essa vaga agora, eu ia ter que esperar a segunda chamada para ele ir em maio. Então, ele iniciando agora, dia 1º de abril, eu já consigo começar a trabalhar, gente. Não vejo a hora. A criança ela tem que fazer a adaptação pelas informações que me passaram. Depois que ela tiver adaptada na creche, aí a creche entra em contato com a prefeitura e eles liberam a mãezinha para ela poder trabalhar. E tem 2 horários. Tem um horário que ele fica 10 horas e tem um horário que ele fica 8 horas. Eu optei pelo horário de 8 horas, porque é começo. E eu não quero estar deixando ele 10 horas dentro de uma escola. Se nem no Brasil eu fazer isso, eu não vou fazer isso aqui. Então, eu optei pelo período de 8 horas, que é o tempo que eu tenho para estar levando na escolinha, né, na creche. Aí eu vou trabalhar, aí eu vou fazer aerobaito, que é um período curto de trabalho, mais ou menos umas 6 horas. É o tempo de eu voltar, pegar ele da escolinha e vir para casa. Entendeu? E tem também sábado e domingo, caso a mãezinha precisa trabalhar nessa creche, aqui na província que eu moro. Os outros lugares eu não sei. Ele também pode estar indo de sábado e domingo. Aí tem uma taxinha extra também, para as mães que precisam, mas porém tem que comprovar. Prefeitura liberando, mãezinha trabalhando, e se caso você precise mudar de horário, você tem que fazer uma nova documentação, levar para eles, para estar mudando lá também, confirmando tudo certinho. Eu não sei qual que é essa documentação ainda. E bora trabalhar. E assim, antes de começar as aulas, a mãezinha e a criança tem que ir lá na escola para conhecer a escola, conhecer os professores que vão estar tendo contato com a criança, conhecer a diretora, conhecer todo o espaço. Aí nessa visita, nessa entrevista, eles vão falar de regras, vão falar como que funciona, sobre material que precisa levar para a criança poder estar ficando lá. Então, assim, eu achei muito interessante, porque você não vai no escuro. Antes de começar o primeiro dia de aula, você tem essa entrevista onde você tira todas as suas dúvidas, você conhece toda a estrutura da escola, os professores que vão estar cuidando da sua criança, a direção, você vai saber de tudo, tirar todas as dúvidas, o que ele vai comer, o que não vai comer. Eles vão falar se precisa ter algum cuidado especial, diferenciado com a criança. Aí depois que eu voltar dessa entrevista, eu vou fazer um vídeo bem detalhadozinho e bem curtinho também, para falar como que foi a entrevista. A documentação eu não tenho mais aqui porque ficou na prefeitura. Ah, que eu tava esquecendo. Aí lá na prefeitura eles dão uma outra documentação que eu vou mostrar no próximo vídeo, que eu preciso procurar onde tá. Que é para levar para a empreiteira preencher, para depois você levar de novo na prefeitura, para a prefeitura anexar nos dados dele na creche, porque se em 3 meses você não conseguir serviço, você não estiver trabalhando, seu filho perde a vaga. Então, depois que ele começa a estudar, você tem 3 meses para arrumar um emprego, para arrumar um serviço, preteira preenche a documentação, leva para a prefeitura leva para a escola, para ele conseguir a vaga definitiva. E é assim que funciona aqui. Lá no Brasil não, a mãe trabalhando não, enfia o filho na creche, né? Aqui você só pode deixar sua criança na creche se você estiver trabalhando. Ou se você tiver problema de saúde, que não pode estar cuidando da criança. Se você tem que ter uma justificativa clara e documentada que você não pode ficar aquele período com a criança em casa. Aí você consegue deixá-la na creche, né? Então vamos esperar dia 18 pra gente ver o que que dá. E eu vou ver se eu posso filmar lá dentro, gente. Tô mó ansiosa pra conhecer a creche. Um beijo, compartilha esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, eu devo ter esquecido de falar alguma coisa, com certeza, né? Eu sou meio estabanada, então eu quero falar tudo ao mesmo tempo e acaba não falando nada. Faça sua pergunta, deixa sua pergunta aqui nos comentários que eu respondo pra você, tá bom? Tchau! Não esquece de curtir, deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. E me segue lá no TikTok também, tem bastante videozinhos legais, tá? Tchau, gente!